Se você gosta de animes, então você já deve saber que é um Hokage, não é mesmo? No universo de Naruto, eles são os shinobis mais fortes das suas aldeias. São eles que lideram, defendem e tomam as decisões políticas das suas vilas. Porém, o dever de um Hokage vai muito além disso que foi falado. E se você não sabe exatamente o que eles fazem, eu aconselho que você assista o vídeo que vai aparecer aqui no card, explicando detalhadamente o que eles fazem, para você ficar por dentro de tudo sobre o universo de Naruto. Mas o que realmente nos interessa aqui é saber quais são os Kages mais fortes desse anime sensacional. E é exatamente isso que vocês irão descobrir agora. Sejam bem-vindos ao Anime Versátil, eu sou o Carlos Eduardo. Eu sou o Thiago Freitas. E então pessoal, antes de começar o vídeo, já vai logo deixando o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, até porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Toda terça-feira tem mais Anime Versátil. Então fiquem ligados, hein? E vamos pro vídeo. O 10º lugar ficou com o 4º Kazekage da Vila da Areia, Rasa. Ele é um dos Kages mais poderosos que o País do Vento já teve. O seu poder e estilo de luta são bem parecidos com o do seu filho mais novo, Gaara. E só pelo fato do Rasa ser um Kage, já significa que ele é bastante poderoso. O 4º Kazekage possui a Kenkegikai de liberação de magnetismo, usando essa habilidade para manipular o pó de ouro, servindo tanto para ataque quanto para defesa, bem parecido com o do Gaara. É sim, realmente a habilidade dos dois é bem parecida, porém existem diferenças. O pó de ouro é mais pesado que a areia normal, e como já foi mostrado durante a 4ª Guerra Ninja, quando o Rasa e o Gaara se enfrentaram num campo de batalha, onde o Rasa conseguiu parar o tsunami de areia do Gaara com facilidade. E não para por aí, o potencial destrutivo desse cara é bem alto, ele pode até mesmo destruir uma vila inteira, e os seus ataques alcançam diversos quilômetros. O 9º lugar ficou com esse homem que é considerado o Haikage mais forte que a Vila da Nuvem já teve, o 3º Haikage, Ei. Eu sei que é meio estranho, mas esse é realmente o nome do sujeito. Ei foi um dos shinobis mais velozes que já foi apresentado na série. A sua velocidade se iguala à velocidade de um raio, em média de 300 km por segundo, e é muito mais rápido que os nossos olhos conseguem acompanhar. Mas além da sua super velocidade, Ei também é um ninja bastante versátil. Ele é muito resistente e excelente no taijutsu e usuário da manipulação do trovão. Mas não é só isso. Embora ele realmente não tenha sido muito explorado como outros ninjas, esse cara tem diversos feitos importantes. Por exemplo, ele já lutou diversas vezes sozinho contra o Hashibir para proteger a sua vila, quando os Jinchurikis perdiam o controle da besta. E além disso, durante a 4ª Guerra Ninja, é citado que o 3º Haikage lutou sozinho por durante 3 dias e 3 noites para que seus companheiros pudessem fugir e voltar para a vila. Inclusive foi nessa batalha em que ele morreu. Infelizmente, mesmo que ele não tenha sido muito aproveitado na série, os seus feitos já são mais do que o suficiente para que ele fique entre os 10 mais fortes. O 8º lugar ficou com o cara que está sempre sentindo dor nas costas, o 3º Tsuki Kage, Onoki, também conhecido como Onoki das escalas ambas, e é usuário da Kenkei Touta, uma forma avançada e muito rara de jutsu que vai além da Kenkegikai, que nós já estamos acostumados a ver. Uma Kenkegikai é passada de geração em geração dentro de um clã. O maior exemplo disso são os clãs Uchiha e Hyuga. Esses usuários têm a capacidade de unir 2 elementos da natureza, para assim criar um novo elemento. Já os usuários de Kenkei Touta usam 3 elementos da natureza para formar um novo elemento. E o nome do elemento que o Onoki usa é chamado de Jinton, liberação de poeira. Esta natureza permite que o utilizador manipule moléculas, dando a ele a capacidade de desintegrar qualquer coisa a um nível molecular. E além disso, o Onoki também tem a capacidade de voo, manipulação da terra e manipulação de peso. E aliás, um ótimo exemplo a ser citado sobre a sua manipulação de peso foi durante a 4ª Guerra Ninja, quando Madara lançou um meteoro gigante em cima da Aliança Shinobi. Aquele meteoro com certeza iria aniquilar todos os ninjas que estavam ali. Mas foi aí que o Onoki voou em direção ao meteoro e conseguiu reduzir o seu peso pela metade. O suficiente para o Gaara conseguir sustentá-la com sua orelha. Ele pode até ser um velho rabugento, mas ele é brabo. 7º lugar ficou com a herdeira do clã Senju e 5ª Hokage, Tsunade Senju. Ela é neta do Hashirama e faz parte dos 3 Sennin lendários, e é considerada a Konochi mais forte de sua geração, sem contar que ela foi a maior ninja médica do seu tempo. A Tsuna tem vários poderes com que faz que ela fique nessa posição. Ela pode invocar Katsu, que tem como finalidade o fator de cura, super força, sendo capaz de quebrar o Susanoo do Madara com apenas um soco. E por fim,
a técnica mais poderosa dela, Byakugou. Essa técnica foi desenvolvida pela própria Tsunade e faz com que o seu usuário tenha um aumento considerável no seu chakra, na sua força e resistência e no seu fator de cura. Depois que a Tsunade ativa esse poder, ela pode se auto-regenerar de qualquer ferimento independente da gravidade, como foi mostrado durante aquela luta dos 5 Kages contra o Madara, onde a Tsunade teve seu corpo atravessado por 2 espadas gigantescas, e, em questão de segundos, a sua ferida já estava se curando a um nível celular. O Byakugou é uma técnica de cura tão poderosa que não requer nem mesmo o uso de selos para isso. Com certeza, a quinta Hokage é uma das mais poderosas. O sexto lugar ficou com o velho que vivia batendo perna pela Vila da Folha, o terceiro Hokage Hiruzen Sarutobi. Ele podia até ser um velho que ficava andando pela vila o dia inteiro, mas não se engane, quando o assunto é poder bruto, ele é um dos ninjas mais fortes. Para começo de conversa, ele é o mestre dos 3 Sennin lendários. Domina os 5 elementos da natureza: terra, fogo, água, vento e raio. E é excelente no taijutsu, conseguiu lutar de igual para igual contra o Orochimaru, lá no Naruto clássico. Possui jutsu de invocação, podendo invocar o macaco Ema. E para finalizar com chave de ouro, ele também pode remover almas e colocar dentro do Shinigami, como ele fez com o braço do Orochimaru durante a luta dele. Hiruzen também era considerado o mais forte entre os Kages da sua época, e a sua capacidade de combate era algo que impressionava a todos à sua volta. E continuou impressionando até o último dia da sua vida, quando ele morreu ao enfrentar o Orochimaru e os Edo Tensei de Hashirama e Tobirama. Mas durante essa batalha ele não desistiu até selar os 2 Edo Tensei do primeiro e do segundo Hokage e de quebra ainda selar os braços do Orochimaru, impedindo que ele fizesse qualquer jutsu. Com certeza, Hiruzen era um gênio nos campos de batalha. Em quinto lugar está o shinobi mais jovem a ser nomeado com o título de Kage, sendo o quinto Kazekage Gaara do deserto. Hoje em dia, o Gaara é um dos ninjas mais fortes do universo de Naruto. Mesmo usando apenas a areia, são poucos aqueles que conseguem derrotá-lo em uma batalha, mas ele também possui outras técnicas, como habilidades sensoriais, jutsu de selamento e manipulação de vento, e também pode criar clones de areia. Mas o que realmente nos impressiona é a velocidade de sua areia, a resistência e a força de seus ataques. Atualmente a areia do Gaara está tão veloz que foi capaz de acompanhar o Momoshiki e ainda conseguiu segurá-lo por um certo tempo. Já em relação à sua resistência, a areia do Gaara conseguiu aguentar os ataques das espadas do Susanoo do Madara. E a força da areia dele está tão monstruosa que ele conseguiu sustentar o meteoro que o Madara lançou em cima da Aliança Shinobi. Embora aquele meteoro realmente estivesse com seu peso reduzido, já é um grande feito do quinto Kazekage a ser mencionado. Meus amigos, hoje em dia são poucos aqueles que conseguem machucar o Gaara, muito menos ainda aqueles que conseguem derrotá-lo em uma batalha. O quarto lugar ficou com o exterminador de Uchihas, segundo Hokage Tobirama Senju. Ele é um dos melhores Hokages que a Vila da Folha já teve até hoje. A força desse shinobi era tão surpreendente que até mesmo seus rivais elogiaram ele durante as suas lutas. Mas o que mais me impressionava era a velocidade fora do normal, se movendo rápido até mesmo debaixo da água. Mas o que realmente chama atenção em Tobirama é a quantidade de jutsus que esse cara conseguiu desenvolver. Entre eles, os mais usados pelos ninjas e pelo próprio protagonista. E entre esses jutsus está o tão famoso clone das sombras, usado principalmente pelo Naruto. Deus Voador do Trovão, uma técnica de alto nível que permite que o seu usuário se teleporte pelo espaço-tempo. Mas para isso é preciso a marcação de selos nos locais onde o usuário quiser se teleportar. E ele também criou o Edo Tensei, um dos jutsus que mais deu trabalho desde o clássico até o Shippuden, onde ocorreu a Quarta Guerra Ninja. E não é só isso, pessoal. E além de ter criado todas essas técnicas incríveis, Tobirama tem um potencial destrutivo e devastador, podendo até mesmo destruir uma cidade inteira. Sem dúvida, o poder do segundo Hokage não é brincadeira. O terceiro lugar ficou com ninguém menos do que um dos maiores prodígios que o mundo ninja já teve, o quarto Hokage Minato Namikaze. Ele nasceu para ser Hokage, a verdade é essa. Além de forte, o cara ainda é um gênio dentro e fora dos campos de batalha. Mas como a alegria de pobre dura pouco, Minato foi o Hokage com menor tempo de duração nesse posto, passando apenas um ano como líder de Konoha. Mas mesmo que tenha sido por pouco tempo, ele conseguiu deixar feitos marcantes na história. Os poderes de Minato incluem super força, Deus Voador do Trovão. Como já foi dito, essa técnica foi criada pelo Tobirama, mas foi aprimorada pelo Minato, que diferente do segundo Hokage que marcava os selos em locais específicos, ele marcava os selos do Hiraishin em suas kunais, deixando a técnica ainda mais versátil e apelona do que normalmente ela já é. Além disso,
ele tem um poder suficiente para destruir um país pequeno. E um exemplo bem legal a ser mencionado sobre a sua força foi durante a Terceira Guerra Ninja, quando o Minato ainda não era Hokage. E ele conseguiu, sozinho, derrotar um exército da Vila da Pedra composto por mais de 1000 shinobis usando o Jutsu Deus Voador do Trovão. E ainda durante essa guerra, a ordem que todos os ninjas de outras vilas recebiam caso se encontrasse com Minato era de fugir imediatamente. Sem dúvida nenhuma, Minato Namikaze é um dos Kages mais bravos que já teve. O segundo lugar ficou com um dos maiores mitos de Naruto, o primeiro Hokage, Hashirama Senju. O cara é extraordinário. Ele fundou a Aldeia da Folha junto com Madara. Foi o primeiro Hokage e ainda em vida a sua força era tão monstruosa que ele foi apelidado de Deus Shinobi. E não é pra menos, pra alguém que conseguiu enfrentar o Madara de igual para igual, não pode ser normal. Os poderes do Hashirama incluem manipulação da água, manipulação da terra, manipulação do elemento madeira, o tão famoso Mokuton, que aliás, para quem não sabe, o Mokuton é um elemento criado a partir da união dos dois elementos terra e água, que formam assim o elemento madeira, que no caso é o Makikei Genkai. E ele também tem afinidade com ninjutsu médico, sendo capaz de tratar doenças e curar feridas sem usar nenhum selo para isso. E quando o assunto é poder bruto, com certeza Hashirama fica entre os primeiros da lista. Ele conseguiu capturar sozinho as bestas com caudas e depois dividiu elas entre as vilas ocultas. Mas nada se compara com a batalha que ele teve até a morte contra o Madara no Vale do Fim, onde o Uchiha tentava destruir Konoha e o primeiro Hokage tentava defendê-la. E detalhe pessoal, o Madara estava controlando a Kyuubi, ou seja, eram dois monstros contra um. Mas não teve jeito, Hashirama conseguiu livrar a besta de 9 caudas do Genjutsu em que ela estava. E depois conseguiu derrotar o Uchiha mais forte de todos, até aquele momento. Dessa forma, ele conseguiu proteger a Vila da Folha e todas as vilas ocultas. E finalmente chegamos no primeiro lugar, que no caso ficou com um homem que conseguiu superar todos os Hokages do passado. O sétimo Hokage, Naruto Uzumaki. E quem não se lembra daquele garotinho sentado no balanço sendo desprezado por todos à sua volta, que tinha o sonho de virar Hokage e ser reconhecido por todos na vila. Esse era o Naruto Uzumaki do passado. Atualmente ele está com 32 anos de idade e é o sétimo Hokage e também é o mais forte a assumir esse posto. Entre as habilidades que ele possui estão super força, super velocidade, sendo rápido o suficiente para desviar dos ataques e a velocidade da luz do Madara. Manipulação do vento, modo sábio, invocação de sapos, regeneração rápida devido ao poder da Kyuubi, capacidade de voo quando ele está no modo sábio de 6 caminhos, modo Kyuubi, modo sábio de 6 caminhos, Gudodamas e por aí vai. Ele possui mais poderes, mas só mencionamos os principais. Ele também possui praticamente uma quantidade infinita de chakra, devido ao poder da Kyuubi, que pode dar quanto chakra ele precisar. E não importa a duração da luta, ele sempre vai ter essa vantagem. Ele também tem poder suficiente para destruir um planeta de porte pequeno. Hoje em dia são poucos os que conseguem enfrentar o Naruto frente a frente, só sendo o Sasuke ou então Otsutsuki para conseguir fazer isso. Naruto também obteve diversos feitos importantes, mas um do que mais marcou a sua vida sem sombra de dúvida foi a sua luta contra o Pain. E não é para menos, tinha muita coisa em jogo até aquele momento. Pain já tinha matado o Jiraiya e destruído Konoha por completo, e para piorar também causou a morte do Kakashi. Até aí já eram 2 senseis mortos, e o lugar que ele amava havia sido destruído. Ele tinha motivos de sobra para querer matar o Pain, mas foi aí que ele se superou. Depois de derrotar todos os caminhos de Pain, Naruto se encontrou com o corpo verdadeiro, que no caso era o Nagato. E mesmo tendo todos os motivos do mundo para querer matá-lo, ele perdoou o último Pain e voltou para a Vila da Folha, sendo reverenciado como um herói por toda a sua volta. Sem dúvida nenhuma, aquele foi um dos momentos, se não o melhor momento de toda a série Naruto. É isso aí pessoal, chegamos ao final do vídeo e obrigado por terem nos acompanhado até aqui, hein? E aliás, aproveita e deixe nos comentários qual é o seu Kage preferido da série Naruto. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, hein? É isso aí pessoal, então na próxima terça a gente vai estar de volta com um anime versátil para vocês. Até o próximo vídeo.